11h22. Boletim de notícias. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Rômulo Pinheiro, bom dia para você, seja bem-vindo a mais uma Conexão Brasília. Bom dia, meu amigo Max, agora presencialmente aqui na coluna mais elegante do Boletim de Notícias. E antes da gente começar, Max, você sabe que semana passada a gente estava conversando sobre aquele time de futebol, você comentou comigo, eu recebi algumas notícias aqui meio preocupantes do final de semana, mas eu queria deixar bem claro e registrado que, de acordo com a nossa marchinha, a gente perde por descuido, mas depois vem a virada, e foi assim na final do Paraense, e será assim na final da Série C para o Paysandu Esporte Clube, meu amigo. E hoje tem Copa Verde, né? Vamos dar energia positiva aí para o Paysandu, então, que você possa ficar feliz amanhã, mais ainda, né? Que o Paysandu possa vencer a partida de hoje contra o Castanhal. Rômulo, as consequências jurídicas do fim da CPI da Covid-19 e o que teve de repercussão dessa CPI, não foi brincadeira, não. Max, pois é, meu amigo, deixa eu te contar o que aconteceu por aqui. O que vem acontecendo aqui em Brasília ainda é que ontem foi aprovado o relatório final da CPI por 7 votos a 4, e o relatório final apontou o indiciamento de aproximadamente 77 pessoas, mais algumas pessoas jurídicas. E nesse bolo de gente está, é claro, o presidente Jair Bolsonaro. E muita gente está curiosa em saber o que vai acontecer agora, e outras pessoas também estão um pouco incrédulas, porque esperam uma punição, uma condenação ou uma absolvição, a depender da preferência política de cada um, mas esperam para algo imediato. E as consequências jurídicas, meu amigo, são coisas que vocês vão perceber, nós iremos perceber com o decorrer de alguns anos, por exemplo. Porque veja que, no caso das pessoas com foro privilegiado, e o presidente da República, claro, está nesse meio, as investigações ainda demorarão um período em razão das questões políticas que envolvem essas forças aqui em Brasília. Você vê, por exemplo, o presidente da República foi indiciado por 3 tipos de infrações. Então, nós temos os crimes comuns, os crimes de responsabilidade e os crimes de alçada da competência do Tribunal Penal Internacional. Foi isso que votou a CPI depois da investigação. Então, para cada tipo de crime desses, nós temos um rito específico, um rito diferenciado. Por exemplo, no caso dos crimes envolvendo a questão da responsabilidade, os crimes de responsabilidade são decididos, como a gente bem sabe, a partir da abertura do inquérito, do procedimento pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e não me parece que daqui a pouco tempo isso vai acontecer. Há uma vinculação muito forte do presidente com o presidente da Câmara, isso não deve ter algum desdobramento na área do Congresso Nacional. Por outro lado, os crimes comuns são de responsabilidade do STF, no entanto, o procurador Augusto Aras também tem uma ligação muito forte, inclusive os seus assessores, o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques, a procuradora Lindora Araújo, tem também certa ligação aí com esse ramo da questão do presidente Bolsonaro, e dificilmente também moveriam algo no sentido de responsabilização por crimes comuns do presidente da República. E, por outro lado, o Tribunal Penal Internacional, o presidente foi indiciado por crimes contra a humanidade, isso depende de uma análise do Tribunal Penal Internacional, uma análise preliminar, e essa análise preliminar geralmente dura um tempo considerável e, muito provavelmente, se houver algum tipo de punição, o que também não é tão comum assim, muito embora o Tribunal Penal Internacional tenha tido algumas condenações recentes, mas mesmo assim isso não deve prosseguir de um tempo razoável. Então, meu amigo Max, o que acontece? Para o presidente da República, as consequências virão muito provavelmente depois do término do seu mandato. Agora, com relação a todos os outros que não têm o chamado foro especial por prerrogativa de função, que as pessoas conhecem como foro privilegiado, aí a coisa vai andar um pouquinho diferente, porque o STJ já entendeu como, diferentemente do que entendeu lá na época do mensalão, que essas investigações, esses procedimentos, eles serão fragmentados, ou seja, correrão por conta dos Ministérios Públicos Federais e Estaduais das respectivas unidades da Federação. E
o processo para muitas pessoas correrá lá na primeira instância da Justiça Federal. E aí você tem vários crimes imputados a essas pessoas. Muito provavelmente o Ministério Público de cada estado ou o Ministério Público Federal deverá promover essas ações para responsabilizar essas pessoas e, dentro de um prazo que não vai ser tão longo como o presidente da República, mas dentro de um prazo mais curto, já poderemos ver alguns resultados práticos da CPI da Covid-19. E lógico que ainda há um jogo político aqui em Brasília para a movimentação dessas peças, como, por exemplo, algumas que também têm foro privilegiado no STF e outras no STJ, alguns governadores foram indiciados também, mas há esse jogo político aqui para postergar esses procedimentos ou ainda para atrasar o maior tempo possível para que o presidente consiga terminar o seu mandato e aí isso se vale de um tempo maior para o futuro. Ainda assim, meu amigo, as consequências são válidas, ou seja, são importantes, por quê? Porque diferentemente do que as pessoas podem pensar, que gerou pizza, acabou, que não deu nada, muito pelo contrário. A CPI não tem o poder de punir ninguém, ela é um instrumento de caráter informativo. As provas que são colhidas nesse procedimento servirão para que os ministérios públicos possam, então, de cada estado ou federal, possa promover a ação competente nos casos de crimes comuns, por exemplo. Então, é muito provável que para as pessoas que não tenham foro privilegiado, as condenações virão num tempo bastante razoável. Agora, só um comentário para pontuar e para a gente encerrar a coluna, Rômulo. Tivemos, a presidenta Dilma Rousseff, ex-presidenta Dilma Rousseff, sendo impeachmentada, vou colocar dessa forma, em 2014, e mesmo, por exemplo, com o presidente Jair Bolsonaro não sendo penalizado, pelo menos agora, um indiciamento, através de uma CPI por conta da pandemia de Covid-19, isso com certeza, Rômulo, não é saudável para o Brasil, politicamente falando, economicamente falando de um monte de coisa aqui, se tratando de um presidente. Realmente é muito complicado. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas agradeço muito você trazer esse tema pra gente, porque ainda vai dar pano pra manga, porque ainda tem muita coisa para ser debatida em relação à CPI. Exatamente, meu amigo. A gente vai ficar acompanhando tudo e trazendo sempre às quartas-feiras as informações para os nossos ouvintes da Rádio CBN Amazônia Belém. Até a próxima, Rômulo. Bom dia, boa tarde para você. Abraço. São 11h30 na capital paraense. Repórter CBN chegando, já a gente volta. Repórter CBN. Quarta-feira, 27 de outubro de 2021. Agentes da Polícia Federal cumprem 4 mandados de busca e apreensão para apurar